pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E o tema do vídeo hoje, nós vamos falar sobre o último grupo de animais vertebrados, que é o grupo dos mamíferos, é o grupo no qual nós fazemos parte. Para começar a falar dos mamíferos, a gente vai compreender primeiro o significado desse nome, né? Então, um mamífero é aquele que tem glândulas mamárias. Lembrando que não só a fêmea tem as glândulas mamárias, todo mamífero tem, machos e fêmeas. Os mamíferos, eles compõem um grupo de animais que podem viver em ambientes variados. Então, a gente tem mamífero que vive na água, que vive na terra e que voa, como, por exemplo, os morcegos, que são os únicos mamíferos que voam. Uma outra característica muito importante do grupo dos mamíferos é a endotermia. Essa característica ela aparece inicialmente lá no grupo das aves e agora aparece novamente no grupo dos mamíferos. Então, mais uma vez, os mamíferos eles conseguem regular a temperatura do seu corpo internamente, sem a necessidade de ficar trocando calor com o ambiente, principalmente na presença da luz solar. E para isso, eles têm algumas características. Lá nas aves, as penas auxiliavam essa função. Aqui nos mamíferos, a gente pode falar que os pelos vai exercer esse papel aí também, não um papel com uma função muito acentuada, mas exerce em alguns grupos um papel aí de equilíbrio térmico, equilíbrio corporal. Os mamíferos respiram através de pulmões, já que a maior parte são animais terrestres. E uma outra característica importante do grupo dos mamíferos é que ele tem uma pele com muitas glândulas. O que seriam essas glândulas? Glândulas são estruturas secretoras de algumas substâncias. Então, dentro do grupo dos mamíferos, a gente encontra aí as glândulas sudoríparas, que são as glândulas produtoras de suor. Lembrando a função do suor. O suor, gente, ele tem a função de regulação da temperatura. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma atividade física, correndo, jogando bola, se a gente colocasse um termômetro nesse momento no seu corpo, a sua temperatura, caso a gente não transpirasse, chegaria até uns 40 graus Celsius. Porém, nesse momento de constância e na atividade física, no esforço físico, a sua temperatura aumenta. O nosso corpo, as nossas células, elas têm uma dificuldade de trabalhar com esse aumento de temperatura. Inclusive, para algumas pessoas, por exemplo, bebezinhos, recém-nascidos, pode até morrer com uma febre intensa, uma febre constante. Então, o que o nosso corpo faz? Então, o nosso corpo ele vai produzir nesse momento o suor, e o suor é frio. Então, o que esse suor vai fazer no nosso corpo? Vai diminuir a temperatura corporal. Então, isso é uma condição fisiológica da regulação da temperatura do nosso corpo. Então, as glândulas sudoríparas são as glândulas secretoras de suor. Nós também temos as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas vão produzir uma substância que seria o sebo, o óleo. E essa substância ela é extremamente importante no nosso corpo para uma função de proteção mesmo. Então, se a nossa pele é muito seca, se a gente não tivesse essas glândulas sebáceas, a nossa pele ficaria constantemente ferida, rachada e com possibilidade aí de ter infecções, já que essa pele estaria mais exposta. E, por fim, as glândulas mamárias, que são as glândulas no qual as fêmeas vão secretar o leite. Lembrando, pessoal, que o leite, tanto de qualquer animal mamífero, de qualquer fêmea, é um dos principais nutrientes que o bebê ou o filhote vai receber no início da vida. E o leite, ele é uma substância, ele é um alimento completo. O leite, ele contém anticorpos, que no início da vida vai exercer uma função importante para o filhote, vai nutrir esse filhote também com essa proteção contra doenças, e o leite ele contém a quantidade exata de proteínas, de carboidratos, de água que o bebezinho ou o filhote ele precisa aí no início da vida, e além do fato de que já está na temperatura do corpo da mãe, então já está na temperatura do corpo do animal mamífero ali, da fêmea do animal mamífero. Uma outra característica interessante aí dos animais mamíferos é a presença de gordura nas partes mais internas da pele. Então, essa gordura, ela fica armazenada nos adipócitos, que são as células de gordura. Então, vamos imaginar que esse animal, ou até mesmo o ser humano, ele fique sem alimento durante um tempo. Inicialmente, ele não vai morrer, porque nessa falta de alimento, o seu corpo, que é muito inteligente, ele vai buscar essa gordura que está acumulada sobre a pele. Então, essa gordura ela tem algumas funções, Então, a função primária aí é uma função de energia, é uma fonte energética, e também essa gordura, ela é um isolante térmico. Ela participa desse controle de temperatura corporal. Além disso, essa gordura sobre a pele, ela também protege os órgãos contra choques e pancadas mecânicas, ok? Nós podemos falar também que dentro do grupo dos mamíferos, a gente tem 3 subgrupos.
né? Então, esse primeiro subgrupo são os animais monotremados. E a gente tem aí o ornitorrinco, né? Então, o ornitorrinco é um animal que possui características peculiares, né? Vive na água, tem um bico de pato, nada, tem glândulas mamárias, mas não são glândulas mamárias muito desenvolvidas, iguais às glândulas dos outros animais mamíferos. É apenas um orifício pelo qual escorre o leite no corpo da fêmea. O segundo grupo são o grupo dos marsupiais. É um grupo que vai apresentar um marsúpio, né? Um marsúpio ventral no corpo da fêmea. E, como por exemplo, os cangurus e os gambás são marsupiais. O embrião, o filhotinho ali, ele vai completar o seu desenvolvimento fora do útero materno, dentro dessa bolsa chamada de marsúpio. E o último grupo é o grupo dos placentários. Então, é o grupo dos mamíferos que vai apresentar a placenta. Esse grupo, incluindo nós, o embrião, ele vai completar todo o seu desenvolvimento dentro do útero materno. Só depois do período de desenvolvimento gestacional que esse embrião, esse filhote, ele vai sair do útero materno ou da fêmea, né, na qual ele faz parte. Então, essas características são características principais aí dos animais mamíferos. São animais que estão super bem adaptados ao ambiente no qual vive, são animais que muitos, né, já têm um cérebro com a capacidade de intelecto, de raciocínio, de armazenamento de memória. São animais que conseguem vocalizar, e essa vocalização, ela permite uma comunicação, né, incluindo nós, né, a nossa vocalização, a nossa comunicação oral, e também de outros animais mamíferos incluídos aí no nosso grupo. Eu espero, né, que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho mais sobre esse filo de animais mamíferos, o último grupo dos animais vertebrados que a gente vai estudar aqui. E espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça de inscrever no canal e deixar um like. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!